Bom, agora eu vou dar um exemplo, vou discutir alguns aspectos gerais da especificação em 3.802.3, mostrando como é que, na prática, principalmente do ponto de vista físico, do dispositivo físico, da interconexão física e do ponto de vista da camada LLC, a especificação em 3.802.3 acaba funcionando e acaba dando margem à implementação daqueles protocolos de controle de acesso a meio que a gente viu anteriormente. Então, o I3.802.3 ele define, por exemplo, coisas como o número máximo de repetidores. Depois a gente vai discutir o conceito de repetidores, né? Mas com isso a gente está falando de dispositivos que aumentam o sinal para o sinal não ficar muito fraco no meio de comunicação. Então ele define diversos tipos de especificações para interligação no meio que a gente discutiu, né, no meio ponto multiponto, ponto broadcast. Por exemplo, o tipo de cabo 10 base T, 10 base 2 e 10 base 5, né, tem uma especificação própria de tipo de material, de como é que os elementos são conectados, definem comprimento máximo diferente, né? Aqui o tipo de cabo que permite interligação entre os dispositivos são diferentes, né? Mas isso aí é só para ilustrar, estou dizendo isso, né? Só para ilustrar diversas padronizações que acabam entrando dentro de uma padronização especificada pelo I3E. As mais conhecidas do ponto de vista histórico são o 10 base 5, o 10 base 2 e o 10 base T. Essas são especificações que uma deu lugar à outra. Então, no início, as redes cabeadas Ethernet seguiam o padrão 10 base 5. 10, na verdade, representa a velocidade, então quer dizer que é 10 megabits. Né? Ele deu lugar ao 10 base 2 e que, por sua vez, deu lugar ao 10 base 3. Então, no 10 base 5, a gente tinha um cabo no qual o sinal era transmitido, né? Esse era o nosso barramento. A gente tinha um dispositivo ao qual esse cabo era associado só para permitir fazer uma interligação de uma máquina, e as máquinas tinham um cabo particular, específico, diferente desse que a gente usa hoje, o qual ligava nesse transceiver para permitir, tudo isso para permitir conectar esse cabo a esse mesmo meio de comunicação, nesse mesmo barramento de comunicação que estava aqui ligado nesse transceiver, né? E todas as outras máquinas, quando precisava se conectar, também isso era feito. Então tinha esse transceiver, tinha esse cabo que era conectado, e a gente tinha que colocar esse conector aqui, chamado Vampiro, aqui nesse transceiver, nesse cabo, né? Bom, isso deu lugar a uma solução muito mais flexível e elegante, que era a 10 base 2, no qual, ao invés de utilizar toda essa parafernália para se conectar, a gente tinha uns dispositivos que se encaixavam, né? Se encaixavam montando um laço cabeado, um laço de barramento, né? Então, a gente vinha com um cabo que formava o barramento. Esse cabo a gente tinha que conectar com um dispositivo. Aí dependia onde é que a gente estava, né? Nesse caso aqui a gente queria colocar uma máquina e depois a gente queria continuar o nosso cabo. Então a gente tinha que colocar um dispositivo em T, quer dizer, um dispositivo que permitia a gente ligar esse conector de um lado, ligar um outro conector do outro lado, né? A gente girava esses conectores e eles se encaixavam, e ainda tinha um dispositivo aqui no qual a gente encaixava o nosso cabo, né? A gente pegava o nosso cabo, tirava da máquina o cabo e encaixava esse conector. Isso era bastante interessante, né? Bastante interessante fazer essa conexão. O grande problema desse e também desse era que se você desconectasse por algum motivo, um desses cabos aqui se desconectasse, por exemplo, se você não conectasse, tivesse algum problema na conexão aqui dessa máquina com esse cabo,
o problema não ficava isolado. Não era só a sua máquina que desconectava da rede. Todas as máquinas na rede ficavam desconectadas porque isso era equivalente a você romper o barramento. Então, justamente por conta disso, dessa problemática, né, e essa problemática de fato acontecia, é que surgiu o 10 base T. Então, no 10 base T a gente tem um dispositivo em particular que originalmente era o hub, né, que era aquele que era mais barato a gente construir na época, e a gente tinha várias portas no qual a gente ligava um cabo no qual cada máquina era conectada. Né? Esse hub ele era um dispositivo que simulava o funcionamento do barramento. Né? Ele funcionava como um barramento, só que cada estação era ligada independentemente numa dessas portas desse hub. Então, se desse algum problema nessa conexão aqui, na conexão de uma estação com essa porta do hub, o problema ficava localizado naquela estação e não causava problemas de comunicação para as outras estações. Né? O hub, depois de um tempo, ele foi substituído pelos switches. Né? Os switches, na medida que eles ficaram mais baratos, eles foram adotados no lugar do hub. De fato que hoje é praticamente impossível, muito raro você ver um hub ligado em algum lugar. Né? Nem para comprar, se a gente vai encontrar um hub desse tipo para comprar. Do ponto de vista do quadro que é transmitido, né? O 802.3 estabelece um campo de preâmbulo para o método conseguir identificar o começo de um quadro. Então é enviado esses bits aqui, ó, 101010 na codificação Manchester, que é uma maneira própria de codificar esse meio, dado um sinal um sinal base para a gente. E aí depois tem mais alguns bits que são enviados para sincronizar o início do dado do meu quadro. E aí a gente tem os campos de endereço de destino e endereço de origem, que são aqueles campos de endereço MAC que a gente discutiu quando a gente estava falando lá no finalzinho da camada de rede. Né? Então, endereço MAC, em que se todos os bits forem 1, quer dizer, se o endereço for FF, quer dizer que é o endereço MAC, endereço Ethernet de broadcast. Então, endereço de destino primeiro, depois endereço de origem, depois tem um campo de 2 bytes para identificar, tipicamente para identificar qual o protocolo da camada de rede que aquele quadro está transportando. Depois o campo para identificar o tamanho do quadro, quantidade de dados que tem nesse quadro. Depois tem o campo de dados propriamente dito, que pode ir de 0 até 1500 bytes. Depois tem o campo de pad, que é um campo lixo, na verdade, que é só para complementar o mínimo necessário para a gente ter o quadro mínimo, né, de 64 bytes definido no I3F 2.3. E por último a gente tem um quadro de 4 bytes, que é um CRC, que é um campo de CRC que é um checksum para validar o meu quadro, que eu uso para ver se houve alguma corrupção, se aquele quadro que chegou para mim foi corrompido. Né? Bom, aqui é uma outra maneira de eu ver o formato daquele quadro, né? Os octetos ou bytes que fazem parte de cada um desses campos. E, bom, além desses protocolos que a gente viu, que lidam com colisão, a gente tem diversos outros protocolos para meios de comunicação diferentes, né? Para redes diferentes, como, por exemplo, o CSMA-CA, que é um protocolo que foi projetado para funcionar em rede sem fio. Depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas os enlaces sem fios têm particularidades que não permitem fazer os protocolos CDMA, persistente ou não persistente, funcionarem. Né? Protocolos para fibra ótica, por exemplo, a gente precisa de um protocolo de controle de acesso ao meio próprio, que é o WDMA e variações do WDMA. Né? Então ele define o mecanismo para alocar um canal, um comprimento de onda no qual aquele sinal vai ser transmitido. Telefonia, de uma certa maneira, tem seus próprios métodos de controle de acesso ao meio, FDMA, TDMA, CDMA. Né? E o SDMA, que é um método bastante complexo que é basicamente utilizado nas redes que a gente utiliza hoje, que são as derivadas da
das redes GSM, né, que combinam diversas técnicas anteriores com uma certa disposição espacial das antenas para garantir que cada dispositivo utilize um canal diferente. Né? Bom, com isso a gente termina essa conversa sobre protocolos de controle de acesso ao meio que lidam com colisões, né? Quer dizer, com competição do uso do canal. E na próxima aula eu vou falar sobre métodos de acesso ordenado e vou falar sobre um método específico, que é o token ring.